Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Como vocês podem ter visto em nosso livro didático, existem vários sistemas de irrigação. Vamos aprender sobre mais alguns desses sistemas. E quando vermos algum sistema funcionando ou instalado, saberemos assim identificá-los e qualificar em que métodos se encaixam. Vamos ver alguns exemplos, aprender sobre esses novos exemplos a seguir. No sistema de irrigação convencional, temos o fixo, que consiste de deixar os equipamentos, como os canos, peças, mangueiras e conexões enterrados, para que não atrapalhe o manejo ou a locomoção se estiverem instalados um campo de futebol, por exemplo. Para campo de futebol, usa-se o modelo escamoteável, ou seja, quando liga o sistema, a própria água levanta os aspersores emissores, que estão abaixo da grama. Estes levantam e distribuem a água conforme desejado e previsto no projeto. Também temos o tipo móvel, que consiste em montar as linhas de aspersores e até mesmo a adutora principal para irrigar uma determinada área que se deseja irrigar, e após o período de irrigação, muda-se este equipamento para uma outra área. Estes modelos são muito usados no mundo todo, pois para irrigar praças, campos de futebol, parques, avenida, usa-se o método escamoteável, como mencionado anteriormente, pois os equipamentos, ficando abaixo do nível do solo, não são passíveis de danos mecânicos e até depredação por pessoas ou máquinas. Na irrigação aspersão convencional móvel, a vantagem que se apresenta é que um único equipamento pode-se fazer uma grande variedade de combinações, tornando assim mais barato irrigar a área desejada. Já este apresenta como desvantagem a eficiência desse sistema, pois muitas vezes a pressão necessária para o seu bom funcionamento fica comprometida porque este não está sempre no local para onde se fez o projeto. Ainda dentro desse modelo, temos irrigação para viveiros, pequenas áreas e jardins. Há uma grande quantidade de variações que se pode ter com o uso da aspersão convencional fixa e móvel. Os materiais e equipamentos oferecidos para este uso é muito abundante. Temos os equipamentos para grandes áreas que podemos chamar de profissionais, seja para sistemas fixo ou móvel, e aqueles que se encontram com muita facilidade em lojas de produtos para a jardinagem, que são usados por pessoas comuns, em jardins e residências. Não podemos esquecer que seja o tipo irrigação convencional fixa ou móvel, temos que consultar um profissional da área de projetos, pois se não tivermos esse critério, poderemos ter prejuízos e não obter o resultado desejado. Em pastagem, para a criação de gado, se usa a aspersão convencional fixa e enterrada, para os animais não quebrarem os emissores. Na horticultura, temos como costume irrigação convencional móvel, pois se faz muita rotação de cultura, ou seja, em cada ciclo do plantio se usa uma área diferente, para evitar pragas e doenças. Também usa aspersores denominado canhão, que são os maiores emissores para esse sistema, que são usados em canavial e culturas convencionais. E hortaliça, nesses casos, usa a irrigação móvel, pois ficaria muito caro deixar os canhões fixos em um único local, já que estes têm um preço muito elevado. No sistema de irrigação aspersão mecanizada, temos o sistema lateral, muito indicado para áreas retangulares. Esse sistema retira a água
de um canal com uma motobomba que fica presa a um trator e produz a energia com o auxílio de um gerador, para alimentar as partes elétricas do equipamento. Esse equipamento precisa ser vigiado de perto, para não desalinhar e, muitas vezes, quando se usa o trator, há necessidade de um operador para o mesmo. O carretel autopropelido é um equipamento que tem uma grande mangueira presa a ele, que é desenrolada com o uso de uma máquina, e vai recolhendo a mesma com o auxílio da própria água da irrigação, que passa por um mecanismo que produz o giro. Já vimos um exemplo anterior de irrigação por aspersão mecanizada, um equipamento chamado pivô central. Este sistema consiste basicamente de uma tubulação metálica onde são instalados os aspersores ou spray. A tubulação que recebe a água de um dispositivo central sob pressão, chama de ponto do pivô. Se apoia em torres metálicas triangulares, montadas sobre rodas, geralmente com pneus. As torres movem-se continuamente, acionadas por dispositivo elétrico ou hidráulico, descrevendo movimentos concêntricos ao redor do ponto do pivô. O movimento da última torre inicia uma reação de avanço em cadeia, de forma progressiva, para o centro. Em geral, os pivôs são instalados para irrigar a área de 50 a 130 hectares, mas em regiões do sul do país poderá ser encontrado equipamentos que formam áreas bem maiores, sendo o custo por área mais baixo à medida que o equipamento aumenta de tamanho. Para otimizar o uso do equipamento, é conveniente, além da aplicação de água, aproveitar a estrutura hidráulica para aplicação de fertilizantes, inseticidas e fungicidas. Também pode ser pivô rebocável, que permite ser arrastado e colocado em uma nova área, fazendo assim o dobro da área com um único equipamento. Hoje vimos o sistema lateral, que é um equipamento sobre rodas nos moldes do pivô central, mas esse, por sua vez, se desloca lateralmente, formando um desenho de área retangular, muito usado em países como Estados Unidos da América, em áreas bastante planas. A água é retirada de um canal por uma motobomba, que pode acompanhar o equipamento, pois fica sobre rodas. Demanda mais mão de obra, porque é necessário ficar vigiando para este não cair neste canal. A diferença deste para o pivô central é que o pivô consegue rodar em terrenos com um certo grau de declividade. A irrigação no sistema lateral é comumente feita durante o dia, já que não usa energia elétrica convencional, porque ele tem um próprio gerador que produz a energia para seu funcionamento. No caso do pivô central, vamos observar que os bocais por onde sai a água começa com um pequeno orifício no centro do pivô e vai aumentando à medida que se caminha para o final. Isso ocorre porque próximo ao centro a área é bem menor em relação às outras, quando se afasta do centro. E todas têm que ser cobertas pela água, mas com um início de tempo maior, porque o equipamento fica parado. Um bocal saindo pouca água, mas ficando mais tempo sobre uma mesma área, dá no final uma vazão igual ao do final, que quase nunca para. Também pode ser regular a velocidade com que este equipamento vai rodar na área. Já no sistema de irrigação mecanizada lateral, os bocais têm a mesma medida, pois o equipamento se desloca lateralmente, cobrindo a mesma área no mesmo espaço de tempo. Na irrigação com o carretel autopropelido, usa-se uma motobomba de alta pressão, porque esse equipamento usa uma mangueira bastante grande. Com o uso de um trator, se desenrola a mangueira,
que em sua ponta está um carrinho com rodas e um canhão de grande vazão. E esta é recolhida vagarosamente. A água passa por uma turbina que gera um movimento circular que é transmitido por um eixo para o carretel, que vai enrolando a mangueira vagarosamente. Como desvantagem, este apresenta a necessidade de usar uma motobomba muito grande em relação à sua vazão, o que causa grande consumo de combustível ou energia elétrica, se for o caso. Não pode ser usado em muitas culturas, pois causaria dano mecânico com o impacto das gotas de água, já que com o uso do canhão, a água é jogada a uma distância de 100 metros. Um dos problemas com o manejo da irrigação com este carretel é que só há 3 velocidades de recolhimento da mangueira. Também a água, sendo jogada a enormes distâncias, esta sofre a deriva pelo vento. Ou seja, o vento arrasta o jato de água para outro local, impedindo que este chegue até a área desejada. Quando durar o vento? É um equipamento muito caro e de baixa eficiência, que só deve ser usado em irrigação suplementar, que é aquela situação onde o projeto principal não está instalado, ou seja, ocorre uma estiagem não prevista e esperada, que a falta de água poderá causar perdas consideráveis à lavoura. No sistema irrigação localizada, temos o gotejamento, que pode ser por tubos gotejadores ou gotejadores externos. Os tubos gotejadores são mangueiras de polietileno de baixa densidade, que é um plástico muito resistente e maleável. Os gotejadores vêm colados no interior desta mangueira. O espaçamento é fixo e a cultura tem que ser plantada obedecendo este espaçamento. Estes tubos podem ser enterrados para o plantio da cana-de-açúcar e outras culturas também. Nesse sistema, a água é levada sob pressão por tubos, até ser aplicada ao solo através de emissores diretos, sobre a zona da raiz da planta, em alta frequência e baixa intensidade. Possui uma eficiência na ordem de 90%. Tem, no entanto, um elevado custo de implantação. É utilizado majoritariamente em culturas perenes e em fruticultura, embora também seja usado por produtores de hortaliças e flores, em especial pela reduzida necessidade de água, comparado aos demais sistemas de irrigação. Pode ser instalado à superfície ou enterrados, embora essa decisão deva ser tomada analisando-se criteriosamente a cultura a ser irrigada. Além de apresentar uma boa eficiência, o gotejamento também se destaca na questão do manejo da irrigação, onde tem um menor gasto de água, economizando o recurso que em algumas regiões do Nordeste é escasso. Por ser um sistema de irrigação localizado, a cultura que é irrigada terá um bulbo molhado maior, apresentando boas produções. Nesse sistema, a água é liberada em pequenos furos gota a gota, que tem vazão bem baixa, o que é bom porque consome pouca água e também pode se fazer uma área bem grande em cada módulo de funcionamento. Se usar um espaçamento bem pequeno entre os furos, você tem uma faixa molhada, o que é muito interessante, pois favorece o desenvolvimento das plantas. Há pouco tempo se vem usando gotejamento enterrado, para evitar danos durante a colheita e incêndio em canaviais, que poderia queimar todos os tubos caso ocorresse. Como a pressão no sistema é bem controlada, usa-se tubos com pouca densidade. Uma deficiência do sistema de irrigação por gotejamento é a ocorrência de enovelamento das raízes, uma vez que a água tende a ser disponibilizada em um único local ou em porções da raiz, fazendo com que a mesma cresça no entorno do local irrigado constantemente, acarretando perdas econômicas à atividade,
que pode ser muito grave no gotejamento enterrado, pois as raízes entupiriam o furo onde a água sai e inutilizaria o emissor. Para este controle, já há no mercado produtos e manejos recomendados de acordo com a cultura a ser trabalhada, tanto os tubos gotejadores quanto o gotejador externo. Podem ser autocompensantes. Isso quer dizer que tem uma pequena borracha em seu interior, ou que causa uma perda de carga controlada, fazendo que a mesma pressão esteja em todo o comprimento do tubo e assim a vazão também será igual em todos os furos. Claro que se tem tamanho máximo que se deve colocar os tubos de acordo com a vazão de cada gotejador, diâmetro externo do tubo, espaçamento entre os gotejadores e até o fabricante. Já os gotejadores externos são indicados para aquelas culturas que já estão instaladas. A desvantagem é que encarece muito o projeto. Nesse tipo de irrigação, tem que fazer grandes investimentos em filtragem, já que se entope o gotejador não há como ser limpo. Se não for tomado este cuidado, poderá se perder todo o equipamento. Também não pode ser usado em todas as culturas de grande porte, porque o bulbo molhado, que é aquela área que recebe a água, tem alguns metros de diâmetro, mas as plantas de grande porte têm vários metros quadrados de sistema radicular, e deveria ser instalados vários gotejadores nesta planta, o que ficaria muito dispendioso e não justificaria fazer outro modelo de irrigação. No sistema irrigação localizada, temos esta de microaspersão, que quando a água sai em um furo muito pequeno e com muita pressão, chama-se nebulização ou atomização, que é muito usado em estufas, casas de vegetação e até para controle de temperatura em comércios, indústrias, granjas. Também temos uma gama muito grande de formas de aplicação de água por microaspersão que pode ser instalado no solo com o uso de estacas e até ficar pendurados, por exemplo, em plantios de uva. Quando se coloca os microaspersores pendurados, não estamos querendo interferir em sua eficiência e distribuição da água, e sim tirá-los do chão para que não seja danificado por máquinas durante o manejo desta cultura. Por que é usado o termo nebulização e atomização? Pois já é um princípio muito conhecido da física que diz que se uma gota de água tiver tamanho menor que 0,2 milímetros de diâmetro, esta evapora ao percorrer no máximo 1 metro no espaço. Daí se usa este princípio para se evaporar esta minúscula gota, roubando temperatura do ar, tornando-os mais amenos e aumentando a umidade. Então, com o mesmo equipamento, podemos ter a nebulização e a atomização em uma estufa ou casa de vegetação. Basta aumentar ou diminuir a pressão da água que chega até estes. Na microaspersão, se trabalha com uma pressão constante, já que esta é calculada no projeto e deve se manter para que a eficiência do sistema não fique comprometida. Para a irrigação localizada, se faz necessário o uso de filtros para tirar as impurezas da água, e os mais usados são de disco, que possuem vários discos com pequenas ranhuras, ou suco, que passa a água e as impurezas ficam do lado de fora dos discos. A água limpa sai por dentro e vai pela tubulação. Já o filtro de tela é um conjunto de uma tela muito fina envolvida por uma tela grossa. A água chega por dentro e sai pela tela deixando a sujeira do lado interior. Também temos o filtro de areia, o qual possui uma grande quantidade de areia em seu interior. A água chega por cima, passa pela areia
e sai por baixo sem as impurezas. A sujeira acumula em cima da areia. Na irrigação localizada, se deve ter um sistema de filtragem muito eficiente, com filtros de areia, discos e telas, para que não cause entupimento dos emissores, já que esses têm um orifício muito reduzido por onde passa a água. A menor sujeira ou impureza causaria o entupimento e aquele emissor ficaria sem funcionar. Normalmente, quando se usa filtro de areia, tem que usar outro filtro no mesmo conjunto. No caso do filtro de areia, é muito comum se usar um sistema de lavagem da areia automático, chamado de retrolavagem, que é quando a água entra no sentido contrário do funcionamento, levantando a sujeira, e esta sai do filtro por outra passagem. Já os filtros de tela e disco, a lavagem é manual mesmo. Para todos os métodos vistos e tratados aqui, temos uma grande variedade de materiais e equipamentos disponíveis no mercado nacional e internacional. E os preços são os mais variados possíveis. Pode ser encontrados materiais que atendam todas as culturas a ser implantada e todos os públicos interessados. Quando se trata de irrigação para se plantar uma determinada cultura, a ajuda de um especialista em projetos é a melhor alternativa, porque esse profissional poderá indicar o melhor projeto e o melhor método que garanta a produção e o sucesso do empreendimento. Lembrando que, muitas vezes, entidades financeiras têm como por base aprovar créditos para negócios que tenham um parecer técnico de empresas particulares e órgãos de extensão rural como Emater. Também não podemos esquecer que para a implantação de qualquer irrigação temos que ter outorga. O que vem a ser outorga? É uma autorização dada por órgão competente regulamentado pelo governo. Se este está instalado em um rio interestadual ou afluente deste de primeiro grau, o órgão que vai dar a liberação para o uso da água será a ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Recursos Hídricos, que fica situada em Brasília, capital federal. Já se o sistema desejado for instalado em um poço artesiano, lagoa, represa, lago, rio e córregos no interior do estado, o órgão ao qual se deve pedir a outorga será o IGAM e órgãos ligados ao meio ambiente do estado, já que em cada região a parceria pode mudar, assim como o local onde deve entregar os documentos exigidos para este serviço. Deve-se procurar empresas do ramo e firmas de planejamento, já que estas estão sempre envolvidas com regulamentação de projetos existentes e novos. Também são cadastradas junto às instituições financeiras. O não cumprimento dessas exigências poderá levar o produtor a ter seu empreendimento interditado e sua propriedade multada. Também fica sem acesso a financiamento em bancos públicos. E com essa atuação por órgãos de fiscalização, em muitos dos casos, o produtor fica até impedido de comercializar em suas produções, restando a ele recorrer a negociações informais, que são os atravessadores, e correm o risco até de ser presos. O correto a se fazer é pedir antes a outorga com pré-projeto. Daí, quando aprovada, proceder com a captação de recursos e instalação do projeto de irrigação. Lembrando ainda que os órgãos estaduais são mais demorados para liberar uma outorga. Esse período pode chegar a vários meses. Já a ANA, Agência Nacional de Águas e Recursos Hídricos, fazem isso em menor tempo, o que pode ser um mês. Então, se desejares fazer uma outorga, não deixe para fazer isso
quando o projeto estiver fechado e o financiamento aprovado, pois a liberação para o uso da água tem que ser a primeira coisa a se preocupar, porque pode ser entrave e causar vários problemas posteriores. Com esta autorização, os órgãos estaduais liberam uma determinada quantidade de água a ser retirada do manancial indicado, e em cima desta faz-se a cobrança trimestral. Em muitos casos, se faz necessário a instalação de medidores de vazão, como hidrômetros, medidores de pulso ultrassônico e molinetes, que ficam instalados próximo às motobombas. Em alguns casos, um fiscal do órgão competente que liberou a outorga fará visitas periódicas para confirmar se as leituras dos equipamentos de medições estão tudo dentro da conformidade. O consumo é medido em metros cúbicos e cobrado assim também. Já a Agência Nacional de Águas não faz cobrança ainda, mas vem regulamentando os irrigantes e monitorando a quantidade de água retirada do manancial. No final de cada ano, se manda para a agência as leituras de vazões acusadas pelos medidores. Já no que diz respeito à irrigação por superfície, não abordamos acima, pois já tínhamos feito uma boa explicação na introdução deste assunto, e a mesma não sofre mudança há séculos. E mesmo os equipamentos que podemos dizer modernos para esse tipo de irrigação de superfície e construções de sulcos foram desenvolvidos no início do século passado. Mesmo assim, quem resolver por instalar e manejar esse tipo de irrigação está obrigado a requerer outorga sobre o volume de água a ser usado. Apesar de ser bastante simples, o processo desses métodos, o consumo de água é o mesmo dos demais. Este volume será retirado de mananciais existentes, que por sua vez são controlados por órgãos fiscalizadores, seja em níveis estaduais ou federais. Em se recorrendo a um método mais simples de irrigação, isso não desobriga o produtor a ter que solicitar a outorga para essa atividade. Já a autorização do uso da água não leva em conta o tipo de equipamento, e sim o volume necessário para o cultivo de determinada cultura. A irrigação veio para ficar e tem trazido muitos benefícios, como aumento de produção e até mesmo, em muitos dos casos, garantia de produção, que sem a qual seria impensável obter a mínima produção agrícola. Mas nem tudo são flores, em se tratando de irrigação. No entanto, o seu uso também apresenta perigos ambientais. Deve ser utilizadas com critério e consciência ecológica, pois um sistema mal planejado pode causar sérios desastres ambientais. Alguns dos maiores desastres ambientais da história são oriundos de projetos de irrigação mal projetados e avaliados, como foi o exemplo do secamento do Mar de Aral, ocorrido devido ao mau planejamento feito pelos soviéticos. Em vários países pelo mundo, se tem casos de problemas de escassez de água após a implantação de grandes projetos irrigados, como a produção de citros da Flórida nos Estados Unidos, causou a entrada de água do mar no lençol freático, inviabilizando todo o processo de produção, que poderá durar anos para se amenizar. Além de problemas gerados pela escassez das águas mal administradas, por dano grave gerado pelo manejo incorreto da irrigação é a salinização. Nas regiões áridas e semiáridas irrigadas, a salinização do solo é um dos importantes fatores que afetam o rendimento dos cultivos, limitando a produção agrícola e causando prejuízos. Nessas regiões, caracterizadas pelo baixo índice pluviométrico e intensa evapotranspiração, a baixa eficiência da irrigação e drenagem insuficiente
contribui para a aceleração do processo de salinização, tornando estas áreas improdutivas em curto espaço de tempo. Para o funcionamento de cada sistema de irrigação, é necessário que se tenha um conjunto motobomba específico e definido no projeto. Esse pode ser movido a gasolina ou energia elétrica. Pode ser de alta ou baixa pressão, dependendo do uso. A seleção do conjunto motobomba é feita com base na vazão a ser recalcada e na altura manométrica requerida pelo sistema. A altura manométrica é a soma das alturas geométricas de sucção e de recalque, pressão requerida na entrada da linha lateral e perdas de cargas nas linhas principais e de sucção. De posse desses dados, consulta-se as curvas de seleção de bomba fornecidas pelo fabricante, escolhendo-se o tipo e modelo capaz de atender aos requisitos de funcionamentos e calcula-se em seguida a potência do motor. Para evitar que o motor opere com sobrecarga, deve-se admitir uma certa folga ou margem de segurança na potência instalada. Esta folga, em função da potência calculada, encontra-se na tabela e manuais e publicações específicas. Também é necessário a chave de acionamento. Caso seja elétrica, pode ter diversos graus de automação e até acionamento manual. Um projeto de irrigação possui basicamente 3 partes. Primeira parte, tubulação de sucção, que é a parte que retira a água de um manancial até a motobomba. Pode ser de aço, PVC ou mangote borracha. Também há o uso de válvula de pé, que é colocada à ponta da tubulação de sucção que fica dentro da água, para evitar que o mesmo se esvazie quando a motobomba estiver desligada. O diâmetro dessa tubulação vai depender da vazão necessária e altura de sucção. Segunda parte, cabeçal de controle. Denomina-se cabeçal de controle ao conjunto de elementos que permite o tratamento da água da irrigação, sua filtragem, medição, controle de pressão e aplicação de fertilizantes. Sua composição pode variar em muitos casos. Por exemplo, há instalações em que os fertilizantes são aplicados a partir do cabeçal de controle. No entanto, em algumas instalações, as aplicações são realizadas nas unidades de irrigação. Muitas vezes, a água apresenta algum problema de qualidade, que limitam o seu uso em sistemas localizados, podendo provocar a obstrução dos emissores. Em alguns casos, antes da filtragem, é necessário o tratamento químico para a eliminação de algas, utilizando oxidantes como hipoclorito de sódio. Outro caso é a aplicação de ácido para evitar a formação de precipitados de cálcio. Os filtros de areia são elementos típicos e indispensáveis para a eliminação de algas, impurezas orgânicas, vegetais e retenção de partículas minerais. Sempre é conveniente a instalação de 2 filtros, facilitando a limpeza sem parada total do sistema. Os filtros de tela são sempre necessários logo após o equipamento de fertirrigação para a eliminação de impurezas minerais que atravessam os filtros de areia e provenientes dos adubos dissolvidos. A maioria dos filtros disponíveis no mercado são providos de mecanismos que facilitam a limpeza. O equipamento de fertirrigação obrigatoriamente não poderá ser instalado antes do filtro de areia. A chave de acionamento e painéis de automação e solenoides fazem parte desse conjunto. Terceira parte, tubulação de recalque. Nesta parte está todo o material usado e equipamentos, desde a válvula de retenção, a adutora, até os emissores, que são nas linhas laterais e linhas secundárias. No caso do pivô central,
A parte aérea do equipamento está junto à tubulação de recalque. O que vimos aqui são as irrigações mais usadas e suas partes, assim como o uso hídrico. Olá, alunos, tudo bem? Vamos continuar o nosso bate-papo sobre irrigação. Falando da irrigação no Brasil, não podemos esquecer de mencionar, principalmente para aqueles que estão no estado de Minas Gerais, o famoso Projeto Jaíba. Vamos a seguir conhecer o que é o Projeto Jaíba. Nesta imagem, podemos observar que o Projeto Jaíba está localizado no extremo norte do estado de Minas Gerais e que este projeto é um perímetro de irrigação fruto de uma parceria entre o governo federal e o estado de Minas Gerais. E o governo do estado de Minas Gerais, e hoje é considerado o maior projeto de irrigação da América Latina, com uma área total de 107 mil hectares, estimado em 65 mil hectares a área irrigável. Nesta imagem, vocês podem observar a localização do Projeto Jaíba. Este projeto é o maior projeto de irrigação da América Latina e ele é fruto de uma parceria entre o governo federal e o governo do estado de Minas Gerais. Ele é considerado o maior projeto de irrigação da América Latina por possuir uma área total de 107 mil hectares e área irrigável estimada de 66 mil hectares. Podemos observar que o Projeto Jaíba está localizado no extremo norte do estado de Minas Gerais, nos municípios de Jaíba, Matias Cardoso e Verdelândia. Ele está localizado na margem direita do Rio São Francisco. A justificativa para a implantação desse projeto é aumentar a produção e a produtividade agrícola, aumentar as oportunidades de emprego na região de atuação do perímetro irrigado e promover o desenvolvimento regional. Aqui podemos observar uma vista aérea do perímetro irrigado do Projeto Jaíba, considerado como área empresarial, e vocês podem ter uma rápida noção da grandeza que é esse projeto em função do número de pivôs centrais que aí está instalado. Esses ciclos representam o sistema de irrigação chamado tipo pivô central, que será explicado mais adiante o seu funcionamento. Aqui podemos observar o início do Projeto Jaíba, sua nascente, ou seja, a partir do Rio São Francisco foi realizada uma derivação do rio. Neste ponto, podemos observar, esta é a derivação do Rio São Francisco. O Rio São Francisco corre aqui e neste ponto se inicia o que nós chamamos de canal de chamada para o Projeto Jaíba. Foi realizada uma derivação do rio, exatamente neste ponto, melhor falando, uma transposição do rio para a área onde antes não tinha água. Este braço artificial do rio, como eu já tinha mencionado, é tecnicamente chamado de canal de chamada. Ele sai do Rio São Francisco e vai até a primeira estação de bombeamento do Projeto Jaíba, e ele tem 1.200 metros de distância. Aqui está o que nós chamamos de a primeira estação de bombeamento do Projeto Jaíba. Observe a grandeza dessa estação. Essa estação de bombeamento, ela tem uma vazão de água de 80 metros cúbicos por minuto, uma altura de recalque
de 17,5 metros e o canal principal de 7 quilômetros de extensão. Vale a pena chamar a atenção aqui e destacar para vocês o que significa altura de recalque. A altura de recalque é a distância em metros entre o local de sucção da bomba e o ponto de maior elevação, que nesse caso é o início do canal. Então, neste slide está descrito, de maneira resumida, a infraestrutura de irrigação do projeto Jaíba de uso comum. Vale a pena esclarecer para vocês que essa é a estrutura apenas da etapa 1 do projeto. Nós temos 533 quilômetros de estradas de serviços, nós temos 1.200 metros o canal de chamada, nós temos 7 quilômetros de canal principal, 8 quilômetros aproximadamente do canal principal 2, nós temos 36,7 quilômetros de canais secundários, 191 quilômetros de canais terciários, 3 quilômetros de drenos e aproximadamente 57 quilômetros de adutoras de pressurização, ou seja, tubos com águas pressurizadas dentro deles. E uma estação de bombeamento, na verdade, além da primeira, nós temos mais 10 estações ao longo de todo o projeto. A seguir, irei apresentar para vocês o layout do projeto Jaíba. Neste layout, nós podemos observar que, na etapa 1 do projeto, a área total é de 41.603 hectares. Desse total, a área irrigável é 24.669,68 hectares. Na etapa 2 do projeto, contempla uma área bruta total de 34.722 hectares, sendo que desses 19.276 hectares são considerados áreas irrigáveis. Na etapa 3 do projeto, nós temos uma área bruta de 17.400 hectares, uma área irrigável de 12.200, e obviamente que a etapa 4 contém uma área bruta de 12.891 hectares e uma área irrigável estimada em 9.734 hectares. Somando todas as etapas do projeto, nós temos aí a área total bruta de 107.183 hectares e uma área irrigável de 65.880, de aproximadamente 66 mil hectares. Então, este é o projeto Jaíba, em rápidas palavras. Recomendo que vale a pena se fazer uma visita a este projeto, em função da sua grandeza. Inclusive, lá tem excelentes oportunidades de emprego para os futuros técnicos agrícolas. E é nossa intenção, como coordenador, estar tentando viabilizar, junto com a coordenação geral do programa da Redetec Brasil, uma visita técnica a esse projeto e que nós esperamos, em breve, estar repassando para vocês a data deste agendamento. Ok? Na próxima aula, vamos continuar os estudos. Estamos à disposição de vocês para maiores esclarecimentos. Até breve.